Lucas, capítulo 6, versículo 22. Abençoados sereis, quando os homens vos odiarem, e quando eles vos separarem da sua companhia, e vos insultarem, e rejeitarem o vosso nome como mau, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia, e saltei de alegria, porque eis que é grande a vossa recompensa no céu. Porque de maneira semelhante faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Billy Graham foi um dos evangelistas cristãos mais conhecidos e influentes do século XX. Ele será lembrado por suas cruzadas evangelísticas, que reuniam milhões de pessoas, e também pelo seu jeito leve e íntegro de pregar o evangelho. Segundo a associação, ao longo de sua vida, Billy Graham organizou mais de 400 cruzadas, pregou para cerca de 215 milhões de pessoas em aproximadamente 185 países e impactou muitas outras vidas através dos meios de comunicação e dos seus 34 livros. Durante seu ministério, ele teve a oportunidade de ser conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos da América do Norte. Convenção Batista Brasileira. A Bíblia diz em João, capítulo 15, no versículo 18: Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou antes de odiar a vós. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se eles perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas todas essas coisas vos farão por causa do meu nome, porque eles não conhecem aquele que me enviou. Jesus Cristo aqui nos avisa do ódio que o mundo sente por aqueles que servem, por aqueles que amam a Deus, pelos discípulos de Cristo. O apóstolo Paulo, por exemplo, fala que qualquer que buscar viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. A Bíblia diz que há muitos falsos profetas pelo mundo, lobos em pele de cordeiro. E novamente, a Bíblia também nos avisa que largo é o caminho que leva à condenação. Diante, então, desse contexto, diante, então, desses avisos bíblicos, é muito importante termos cuidado com qualquer figura, qualquer pregador, qualquer pessoa, especialmente quando estamos falando de pessoas muito e muito famosas mesmo, que se dizem servos de Cristo. Billy Graham teve um impacto que até hoje está presente, visto que muitas pessoas, até os dias atuais, ouvem e compartilham suas frases e pregações. Mas é muito importante não nos esquecermos do que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, no versículo 4. Tiago, capítulo 4, no versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. Vejamos que aqui a Bíblia não está dizendo aquele que é amigo do mundo talvez, pode ser que seja, há a possibilidade de ser inimigo de Deus. Não. Ou a pessoa ama a Deus, ou a pessoa ama ao mundo. Não tem como trilhar os dois caminhos ao mesmo tempo. E quando estamos falando do maior pregador, de um dos mais notórios, de provavelmente o mais famoso pregador americano, não tem como estarmos falando de um homem que serviu a Deus. Isso se torna extremamente claro
quando analisamos o que o Billy Graham falava acerca da salvação, o evangelho pelo qual o Billy Graham pregava. Veja com seus próprios olhos e ouça com seus próprios ouvidos o que Billy Graham falava que uma pessoa precisa fazer para ir para o céu. And I'm going to ask you to do it. You say, well, what do I have to do? There are three things that are important for you to do. First, you must repent of sin. Repentance means that you change your way of living and change your thinking. Be willing for a change to take place in your life. The second thing, by faith, and faith and repentance go together. There's no dichotomy. They go together. You repent and you believe. Believe in Christ. You don't believe in anything else for your salvation except the Lord Jesus Christ. And you receive Him in your heart and say, Lord Jesus, come in, and He'll come in. Then the third thing is to obey Him. Say, Lord, I know I can't live the Christian life, and Billy Graham can't live the Christian life, and I can't. If I didn't have the help of the Holy Spirit every day, I would be a total failure every day as far as living the Christian life. I'm a failure a great deal of the time as it is. But it's the Holy Spirit that comes and lives through you and in you and gives you a power to resist temptation that you never had before and gives you a new joy and a new peace that you never knew existed. That can all be yours tonight if you're willing to say, Lord, I do repent, I do receive you. Por volta das muitas pregações do Billy Graham, é possível identificar vários momentos onde ele vai denotar, onde ele vai descrever a importância da fé. Como Cristo é o nosso único caminho para o céu. Como é necessário depositar a nossa fé nele, confiar nele, para que possamos ter a vida eterna. Muitas vezes também ele vai falar acerca da graça de Deus, acerca de como a salvação é um presente que nós não merecemos. E quão grande foi o amor que Cristo teve por nós para que então pudéssemos ser salvos. E nestes momentos, de fato, ele está falando a verdade. O problema são os pequenos grãos de mentira, as pequenas sementes de joio que ele semeia no meio de sua pregação. Ele faz o uso de táticas um tanto quanto sutis para introduzir salvação por obras. Como assim? Como Billy Graham prega salvação por obras se ele diz que a salvação é exclusivamente gratuita, que a salvação não é mérito nosso, que a salvação é pela fé? Vejamos o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, no versículo 8. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não é de vós mesmos, isso é o dom de Deus, é presente de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. O problema é que Billy Graham, em suas pregações acerca da salvação, vai dizer que o primeiro ponto dentre três para uma pessoa ser salva é arrepender-se. Arrepender-se exatamente do quê? Billy Graham diz que para uma pessoa ser salva, ela precisa não somente se arrepender em sua mente, não somente ter uma mudança de pensamento, visto que a palavra arrepender significa mudança, mas também necessita de um arrependimento de suas ações, de suas atitudes, das coisas então que ela faz. Então, se a pessoa tem uma vida de pecado, se a pessoa tem uma vida de desobediência, ela precisa mudar isso. Ela precisa começar a fazer as coisas que agradam a Deus. Ela precisa deixar de lado os pecados que está cometendo. You say, well, Billy, what really do I have to do? First, you have to be willing to repent of your sin. You say, well, what does that mean? That means to change your way of living, to change your thinking about Christ and about God and about yourself. It means to live a new kind of a life. It means that you're willing to give up some of those wrong things in your life and walk with Him. That's repentance. And Jesus said, except a man repent, he can't see the kingdom of God. Have you repented? Are you sure of it? Did that change take place? I'm not talking about did you say, oh Lord, I'm sorry. That's not repentance. Oh Lord, I've sinned. That's not repentance. It means a change. All things have passed away and everything becomes new. Isso já é um erro extremamente grave, pois se trata de uma salvação por obras.
vejamos o que a Bíblia diz acerca de mudança dos seus pecados, acerca de arrependimento do seu estilo de vida pecaminoso no livro de Jonas. Jonas, indo aqui para o profeta menor, Jonas, história de Jonas e a baleia e sua pregação a Nínive, indo para o versículo 3, indo para o versículo 10. Jonas capítulo 3, versículo 10. E Deus viu as suas obras, como se desviaram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles, e não o fez. A Bíblia chama então de mudança de vida, de mudança de comportamento, de mudança de suas obras más, de obras. E a salvação é por meio da graça, não pelas obras. Portanto, a salvação não é baseada na sua mudança de vida, no seu recomeço, na sua nova vida servindo a Cristo. Porém, é notório que Cristo, João Batista e seus discípulos pregavam acerca da importância do arrependimento. Mas que tipo de arrependimento é esse? É necessário que uma pessoa mude no que ela acredite, mude no que ela crê. Por isso que Jesus ensinava arrependimento. Necessário é que uma pessoa deixe de confiar nas suas próprias obras para que ela possa ser salva. Necessário é que uma pessoa deixe de confiar no seu próprio mérito para que ela possa obter a salvação. Por isso que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 21, no versículo 32. Mateus, capítulo 21, no versículo 32. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E vós, vendo isto, nem depois vos arrependestes, nem depois mudaram para crerdes nele. Vejamos, os publicanos e as prostitutas creram. Elas se arrependeram de seu estado de incredulidade. Eles mudaram, então, a confiança que eles tinham em outros deuses, em outras religiões, em outras salvações, para crerem somente em Cristo. Por isso eles foram salvos. E, novamente, podemos encontrar também um trecho muito parecido em Atos, capítulo 19. Vamos para Atos, capítulo 19. Indo aqui para o versículo 4. Então Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. João não estava ensinando que as pessoas devessem se arrepender e começar a fazer coisas boas e deixar de lado seus pecados e começar a ir na igreja e começar a ler a Bíblia. João estava ensinando que as pessoas deveriam crer em Cristo. Por isso que o arrependimento para a salvação não é uma obra. Não é se arrepender dos seus maus caminhos, não é se arrepender dos pecados que você faz continuamente, mas é mudar no que você confia, mudar no que você crê. Portanto, desde seu primeiro ponto, já temos a configuração de um falso evangelho pregado pelo Billy Graham. The third thing, you must be willing to follow him and obey him in reading the scriptures and in prayer and in witnessing. Are you ready to do that? If there's a doubt in your heart tonight that you are right with God, you come and be sure. Em seu segundo ponto, Billy Graham então diz que é necessário que uma pessoa acredite em Deus, que uma pessoa confie em Deus como uma criança pequena para ser salvo. Esse segundo ponto, de fato, é o único necessário para a salvação. Mas vejamos como ele adiciona ainda outras duas etapas. Vejamos como que ele coloca suas próprias palavras, como ele faz uso de sua própria sabedoria humana dentro da palavra de Deus, como ele corrompe o simples evangelho de Cristo, o deixando então complicado. É muito fácil eu saber que eu acredito em Cristo, eu entender o evangelho e escolher depositar minha confiança nele. Mas pelo contrário, é muito difícil eu mudar completamente toda a minha vida, eu deixar de lado os meus pecados antigos e eu começar a trilhar o caminho com Cristo. Isso é uma luta diária, que não é sinônimo de nascer de novo, que não demonstra se uma pessoa é salva de verdade ou não. O apóstolo Paulo diz: eu morro diariamente, eu sou carnal, vendido sob o pecado. É necessário que nós, se queremos servir a Deus, se queremos fazer a vontade de Deus, morrer para o velho homem e caminhar no novo homem.
Mas isso não significa que estamos sendo salvos todos os dias. E alguém pode dizer, mas o Billy não estava ensinando que somos salvos todos os dias. Mas ele estava ensinando que precisamos mudar nossa vida para sermos salvos. E também estava ensinando em seu terceiro ponto que devemos começar a obedecer a Cristo para sermos salvos. Vejamos que grande blasfêmia, que grande mentira. Billy está tirando o crédito de Cristo dentro da salvação e depositando no próprio indivíduo, como se coubesse a mim manter a minha salvação, segurar a minha salvação, como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente para que eu pudesse ser salvo. Vejamos o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 4. Vamos ver se essa é uma doutrina bíblica, que uma pessoa para ser salva ela precisa de obras. Romanos, capítulo 4, indo para o versículo 6. Assim também Davi declara a bem-aventurança do homem a quem Deus atribuiu justiça sem as obras. A salvação não é baseado em nenhum tipo de obra e nenhum tipo de mudança de pecados. A salvação é somente pela graça. E vejamos o que Romanos capítulo 11 diz. E se é por graça, então não é mais por obras. Caso contrário, a graça não é mais graça. Mas se for por obras, então não é mais por graça. Do contrário, a obra não é mais obra. Ou a salvação é gratuita e pela fé, ou a salvação é através das obras e não é mais gratuita e não é mais obtida ao mesmo tempo que é pela fé. Ou é um ou é outro. E Billy Graham ensina claramente uma salvação por obras. É evidente a pregação de um falso evangelho. É evidente a corrupção que ele faz, em alguns momentos de maneira mais sutil, em outras de maneira totalmente aberta, acerca de como que uma pessoa vai para o céu. E isso nos leva a um assunto bem importante também. Muitas pessoas vão defender ferozmente Billy Graham, que ele foi um homem de Deus, que ele fez grandes coisas para Deus, que ele conseguiu vários convertidos, olhe para o fruto dele. Vamos falar acerca do fruto de Billy Graham. Onde eles estão agora? Onde estão essas pessoas que foram salvos através desse evangelho corrompido deles? Nós tivemos um grande revivamento nos Estados Unidos, as pessoas agora estão servindo grandemente a Deus? Ou os Estados Unidos continua sendo um centro de pecados, de maldades, de corrupção, de pornografia, de aborto? Continua sendo local. E Billy Graham era amigo de presidentes. Ele tinha comunicação com as figuras políticas de um país que participou de várias guerras, que derramou uma quantidade extremamente grande de sangue, incluindo de pessoas inocentes, incluindo de civis, em vários países do Oriente Médio. Não tem como dizer que Billy Graham é uma pessoa boa, é uma pessoa de caráter, quando todo mundo o amava. E além do mais, não é possível uma árvore corrompida produzir fruto bom. Se ele prega um falso evangelho, os seus discípulos não foram salvos. Eles não estão confiando em Cristo de verdade. Então, o que temos de fato é um enorme número de pessoas que acha que recebeu Cristo, mas que na verdade está confiando nas próprias obras que fazem dia após dia, no testemunho que eles mesmos carregam, nas obras que eles assim fazem. E não estão confiando somente na graça de Deus, somente no sangue derramado de Cristo. E o pior de tudo é que alguns anos depois, Billy Graham foi e fez uma de suas piores proclamações ao público, quando ele deixou por um momento escapar o que realmente ele acredita. Em uma entrevista também pública, que qualquer pessoa pode assistir, que qualquer pessoa pode ter acesso, Billy Graham disse em alto e bom som que existem outros caminhos para o céu, além de Jesus. Que mesmo uma pessoa que crê em outra religião, que mesmo uma pessoa que não tem religião, não tem uma religião específica, mas só do fato dela reconhecer que um Deus existe e ela tentar viver de uma maneira separada, ela já é salva. Ele disse de sua própria boca. Não foi alguém que distorceu o áudio, não foi alguém que fez uma montagem. Qualquer pessoa pode ter acesso a essa entrevista que foi feita na televisão aos olhos de todos. Vejamos o que a Bíblia diz acerca dessa questão. Existem outros caminhos para o céu? Existem outras alternativas para chegar lá? A resposta é não. João, capítulo 14, no versículo 6, diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão
por mim não há nenhuma outra salvação além de Jesus Cristo, nenhum outro nome pelo qual os homens são salvos. Por que então um grande homem de Deus, um grande servo de Cristo vai e fala uma besteira dessas em rede nacional? Para todos ouvirem. Porque ele nunca foi salvo de verdade. Ele nunca acreditou que a salvação era pela fé. Billy Graham nunca foi um homem de Deus, nunca foi um profeta, nunca foi um pastor, nunca foi de fato alguém que estava carregando a vontade de Deus. Antes, alguém que sutilmente corrompia o que o Evangelho diz. Adicionava suas mentiras, enganava, ludibriava milhares e milhares de pessoas para o seu próprio benefício, para a sua própria fama, para as suas próprias riquezas, para o seu próprio poder, não se importando com o enorme número de pessoas que ele levou para o inferno. E eu acredito que esse evento é muito pertinente dessa fala que ele disse na televisão, porque não tem argumento contra isso. Ele claramente diz que existem os caminhos para o céu. Heresia pura, sinal de um falso profeta, claro como o dia. Mas mesmo assim, os seus fãs, os seus seguidores, os seus apoiadores o defendem, o idolatram, o amam. Porque não importa para essas pessoas o que Cristo diz, o que a Bíblia diz, o que Billy Graham corrompeu. Não. Só importa de verdade o que o líder deles quer. E quanto a essa questão, eu gostaria de chamar a atenção, 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela, destes afasta-te, porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à fé, sendo homens de mentes corruptas, réprobos quanto à fé. Mas não irão avante, porque a sua loucura será manifesta a todos os homens, assim como a deles também. Hoje, Billy Graham está queimando no inferno, pagando caro o preço por ter corrompido tantas pessoas, por ter enganado tantas pessoas. E você pode ter certeza que se você confia no mesmo evangelho que ele, no mesmo evangelho que a org dele propõe, que é inclusive até são 5 passos, não são nem 3, são até mais passos, envolvendo ainda salvação por obras, envolvendo ainda mudança de vida para ser salvo, você vai terminar no mesmo lugar que ele. Veja com seus próprios olhos, ouça com seus próprios ouvidos as falas que o pastor mais famoso dos Estados Unidos disse. E julgue você mesmo se ele é um homem de Deus ou não. Tell me, what do you think is the future of Christianity? Well, Christianity and being a true believer, you know, I think there's the body of Christ, which comes from all the Christian groups around the world, or outside the Christian groups. I think everybody that loves Christ or knows Christ, whether they're conscious of it or not, they're members of the body of Christ. And I don't think that we're going to see a great sweeping revival that will turn the whole world to Christ at any time. I think James answered that, the Apostle James, in the first council in Jerusalem, when he said that God's purpose for this age is to call out a people for his name. And that's what God is doing today. He's calling people out of the world for his name, whether they come from the Muslim world or the Buddhist world or the Christian world or the non-believing world. They are members of the body of Christ because they've been called by God. They may not even know the name of Jesus, but they know in their heart that they need something that they don't have, and they turn to the only light that they have. And I think that they are saved and that they're going to be with us in heaven. What I hear you saying, that it's possible for Jesus Christ to come into a human heart and soul and life, even if they've been born in darkness and have never had an exposure to the Bible. Is that a correct interpretation of what you're saying? Yes, it is, because I believe that. I've met people in various parts of the world in tribal situations
that they had never seen a Bible or heard about a Bible and never heard of Jesus, but they believed in their heart that there was a God, and they tried to live a life that was quite apart from the surrounding community in which they lived. This is fantastic. I'm so thrilled to hear you say that. There's a wideness in God's mercy. There is. There definitely is. Tell me, do you remember how this television program called The Hour of Power got started? Oh, I remember a few things about